Mãe, um dia você me ensina a ler? Claro. Mas você sabe que você não pode contar pra ninguém que a sua mãe sabe ler e escrever. Por quê? Posso falar um segundo com um amigo? Depende. Homem que não paga a dívida não devia falar grosso assim. Dívida de jogo é sagrada. Muito sagrada. E quem não paga vai rapidinho pro inferno. Você tem 2 dias pra pagar. Boa tarde. Vai com ele, vai, Luiz. Pai! Pai! Pai, me ajuda! Tá mediano. Papai! Pai! 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 Não me deixa, pai! Vem cá. Vem. Vem. Quero minha mãe, Qual é o teu nome? Luiz. Você deve ter a mesma idade da minha filha. Ela tá aqui? Não. Ela tá salva. Pra sempre. Calma, Maisie. Calma. Tô com sede. Tenta não pensar isso agora. Santos, Diego, Maisie. por que a gente tá aqui? Somos de escravo agora, Luiz. Eu espero que tenham feito uma ótima viagem. Sim, senhor. Me acompanhe, Mário.
Ó, moleque. Vem. Vem, vem. Fujão, vem. Antônio, esses são nossos filhos. Alice, Roberto e Antônio, nosso hóspede. Ele é filho de um grande amigo. Vai morar conosco até terminar a faculdade de Direito. Agora, por favor, vão brincar na sala. Prazer. Quer dizer que gosta de ler? Desculpe, senhor. O senhor está no céu. Se é que está em algum lugar. Me chame pelo nome. Sim, senhor. Quer dizer, Antônio. Gosta de livros? Eu não sei ler. E gostaria, se fosse tão difícil. Se desse tanto trabalho. Os brancos não conseguiriam. Se é difícil, mande o preto fazer o trabalho por você. Exato. Vamos aqui fazer um acordo. Como você se chama? Luiz. Luiz. Você me ensina tudo sobre essa cidade. Aonde ir, o que fazer e principalmente aonde me divertir. De verdade. E em troca, eu te ensino a ler e escrever. Justo? Não concordo com o que dizes, mas defendo até a... Mas defendo até a morte o seu direito de dizê-la. De quem é essa frase? Autoridade. Voltaire, um iluminista francês, defensor da liberdade de pensamento, da liberdade... Boa tarde, seu Cardoso. Luiz, meus livros no quarto. Livros são muito pesados. Ele não sabia ler uma linha. E agora ele está escrevendo em menos de um ano? Mas ensinar um preto a ler é contra a lei? Meus caros amigos, com todo o respeito que eu lhes devo, sou eu quem aprende com ele. Luiz tem uma facilidade impressionante para o latim e uma visão muito interessante sobre o direito. Um escravo. Um escravo vai se juntar a nós aqui essa noite. Juiz Brito, nós não estamos quebrando nenhuma lei só por estarmos aqui essa noite? Acho que eu sou o único quebrando alguma lei por aqui. Senhores, eu lhes apresento Luiz Gama, um outro querido amigo. Um escravo de um amigo de seu pai. Puxa, uma cadeira, Luiz. Eu estou pagando o vinho. Ah, se o mestre vai pagar, o vinho vai ser bom. Como eu estava lhe dizendo, Luiz está muito interessado em nossas leis. Desculpe, mas eu não sei se acredito totalmente nas leis dos seus livros. Por que não? Olhem para aquela mulher. Joana é dona do bar. Estão vendo aquelas correntes? Ele é um escravo fugido, implorando para passar a noite aqui. Isso é contra a lei. Essa mulher poderia ser presa por esconder o rapaz. Senhores, chega eu... Demais pra mim, isso é demais. Sabe voltar sozinho, Pedro? Eu dou um jeito. Você vai embora sozinho? Nesse lugar? A essa hora? Algum problema? Ouvi dizer que aí fora tá cheio de pretos. Escravos. Mestiços. Homens livres. Dizem que essa gente é muito perigosa. Toma cuidado. Deixa que eu acompanho o Pedro. Boa noite, senhores. Boa noite. E não exagerem na bebida. Não. Boa noite, Antônio.
Eu falei, errado que tem muito. O Pedro nunca mais fez. A cara quando você falou, você vai sair. Luiz. Diga, Luiz. O que o senhor deseja que eu veja, senhor Luiz? Dê uma olhada nesse parágrafo, juiz Brito, por favor. Isso é muito importante. Como o senhor descobriu? Lendo os livros que o Antônio me deu de presente. E agora, o que eu faço? Agora, vamos aos tribunais. É só conseguir os documentos que comprovam que o senhor nasceu livre. Um amigo meu da Bahia já está à procura dos documentos e em breve teremos uma resposta. Antes de ir para a justiça, eu quero conversar com eles. Boa sorte, senhor Luiz. E depois disso tem uma mesinha esperando pelo senhor no meu escritório. Luiz. Filho, não faz isso, chega. Luiz, não, filho, não. Luiz. Chamou. Obrigado. Eu achei que ficaríamos felizes. O que mais o senhorzinho quer? Pode falar. Eu quero conversar sobre a minha liberdade. Que bobagem é essa? O senhor tem que me libertar. Luiz, saiba o seu lugar. Você é um ótimo escravo, mas... Exatamente isso. Mas nós nunca tratamos você como um escravo comum, você? Você é praticamente como um membro da nossa família? Não, senhor. Não sou. Você tem tudo aqui, você tem casa, comida, trabalho, o que mais você quer? Liberdade. Liberdade. É uma palavra bonita, mas o que significa exatamente? É o que eu quero descobrir. Eu tenho o direito de descobrir por mim Direito? mesmo. Moleque, escravos não têm direitos. Nasci livre. E de acordo com nossas leis, eu não... Nossas leis! As leis são nossas! Nasci livre. E sim, de acordo com nossas leis, eu nunca poderia ter sido vendido. Seu moleque. Terminamos. Luiz! Livre como? Bom, eu vou tentar te explicar de um jeito simples. A Inglaterra mandou o Brasil acabar com a escravidão. Sim? E mandou daquele jeito típico dos ingleses, com navio de guerra e tudo. Sendo assim, não acabamos com a escravidão, mas para acalmar os ingleses, inventamos aqui uma lei. Diz que nenhum escravo mais pode ser trazido para o Brasil. Muitos dos africanos que estão aqui vieram depois disto, como é o caso do senhor. Essa lei nunca tinha sido usada antes. Nunca. Até hoje. É obviamente porque não era do interesse de ninguém. Obrigado, seu Gama. Posso ir? Sim, claro. Para onde quiser, na hora que quiser. Posso ir mesmo? Pode. José,
Sou Luiz Gama, seu advogado. Eu sou a pessoa que vai te defender. O senhor consegue falar comigo? O que o senhor está fazendo aqui? Eu vim te defender. O senhor não está aqui para me libertar. José, você matou uma pessoa. Deus me perdoa. Sim, mas eles vão te matar? Volte para sua casa, doutor. Não, José, por favor. Eu vim te ajudar. Foi por isso que eu vim. Por isso que eu tô aqui. Por favor. Podemos recomeçar? Por que você fez aquilo? O senhor sabe. O senhor sabe exatamente o porquê de eu ter feito aquilo que fiz. Eu trouxe uma muda de roupa para você. Eu vou deixar aqui. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo nosso país. Porque desde que nós estabelecemos as leis aqui, nós estabelecemos uma nação. Sim. Esse nosso grande país está crescendo e se desenvolvendo graças a vários motivos. E um deles é a lei. Se quebrarmos as leis, nós estamos quebrando o pescoço dessa linda criança que é o Brasil. Aqui, um homem quebrou uma lei. Ele mesmo confessou. Essa pobre criatura sentada ali cometeu um dos piores crimes que existem. Ele acabou com uma vida. Esse escravo tirou a vida de um homem de família. Coberto de sangue, esse selvagem confessou tudo. Nós poderíamos simplesmente ter matado ele para nos vingar, certo? Mas nós temos leis. E até mesmo ele tem o direito a um julgamento antes de fazermos o que é correto. O nosso país é jovem. Uma sólida monarquia. Não pode tolerar atos de selvageria. Ele quebrou a lei. E deve pagar por isso. Com a vida. Obrigado, senhores. Silêncio! Ordem! Cadê aquele homem que estava morrendo de medo? Continuo muito assustado. Veio mesmo assim? O júri chama a defesa. Senhoras e senhores, eu tenho que concordar com o meu colega. Eu tenho que concordar com o meu colega, doutor Pedro. Ele está certo. Um dos pilares que sustentam um país é a lei. As leis. Mas existe uma razão para isso. As leis refletem aquilo em que nós acreditamos como nação.
aquele em que cada um de vocês aqui acredita. São as leis que provam o nosso caráter, a nossa evolução como seres humanos. E é por isso que eu estou hoje aqui, senhores, de pé na frente de vocês. Porque nós não estamos aqui hoje para julgar um homem. E sim, os senhores entenderam muito bem, eu disse um homem. Não um escravo, não uma coisa, mas um homem. Uma ideia, uma luz, um ser humano. Nós não estamos aqui hoje, senhores, para julgar um homem que quebrou uma lei. Nós estamos aqui hoje para julgar as próprias leis. São elas quem estão hoje aqui, no banco dos réus. Pensem comigo. A nossa sociedade tem leis que realmente refletem aquilo em que nós acreditamos. Esse homem, senhores, ele pode ter quebrado uma lei porque sim, ele matou uma pessoa. Mas ouvindo ele, entendendo toda a situação, o que teremos de fato aqui hoje, senhores, será a oportunidade de pensarmos um pouco mais sobre nós mesmos. Você confessou ter assassinado o seu senhor? Sim. Por quê? Porque eu matei ele. Bom, eu acho que poderíamos ir para casa agora, não acham, senhores? Ele quebrou a lei, confessou. Por que perder mais tempo? Como você matou o seu senhor? O homem que te dava casa e comida. Com uma faca. Você tinha uma faca? Peguei na cozinha. Essa faca aqui? Sim, senhor. Foi difícil matar o homem? Ele não morreu na primeira facada. Você o atacou e ele continuou respirando. Sim. Por que você não parou? Que ele tinha que morrer. José, você se arrepende de ter matado o seu senhor? Não. Não me arrependo. Eu não sei quanto aos senhores, mas eu estou enojado. Senhor José, onde o senhor nasceu? No Brasil. O senhor tem família aqui? Tenho pai. Mãe não tem. E quem mais? E quem mais? Minha esposa. O senhor foi obrigado a se casar? Não, senhor. Recebeu algum dinheiro para se unir a ela? Claro que não. Então, por favor, nos responda, senhor José, por que um homem se casaria sabendo que não vai receber nem dinheiro, nem herança? Casei porque amo ela. Sabe, José, a maioria dos senhores de terra, donos de escravos aqui, eles são obrigados a se casar. Eles fazem isso por dinheiro. Por consequência disso, em sua maioria, criam falsas famílias e ainda assim eles dizem, veja o que lhe parece, que os selvagens são os seus escravos. Declarado. Perdão, doutor, o que isso tem a ver com o nosso caso? Excelência, tem tudo a ver. Continue. Aqui está. Qual era a ocupação da sua esposa? Como assim? Ela também era uma pessoa escravizada? Sim, senhor. A sua esposa é uma mulher bonita, senhor José? Linda. Uma rainha. O senhor Antunes conhecia sua esposa? O teu senhor fez algo contra a tua mulher? Me desculpe, José, mas as pessoas precisam saber. Além do mais, esse é o meu dever. Então eu vou repetir a pergunta. O senhor Antunes, a pessoa que mantinha vocês escravizados, aquele que era dono da sua vida, por um acaso ele abusou da sua esposa? Sim. Mentiroso! Ordem! O senhor poderia nos dizer quando começou? No nosso casamento.
E o senhor saberia me dizer a razão? Ele disse que ela era dele. Ele tinha comprado aquela dali. Que o corpo dela era dele. Aí ele levava ela pro quarto e fazia umas coisas horríveis com ela. Não era sexo apenas? Ela era minha esposa, doutor. Ele fazia coisa forçada. Ele não parava. Não parava. O senhor Antunes não parava de abusar da mulher a quem esse homem havia jurado amor e fidelidade. O que ele fazia com ela? Ela começou a voltar cada vez mais machucada. E como você se sentia? O senhor tem esposa? Imagine alguém fazendo mal para ela e o senhor não podendo proteger. José, o que mais o senhor Antunes fazia com a sua esposa? Excelência, eu não tenho mais perguntas. Ele queimava ela com ferro quente. Ele escoteava ela. E ele chamava os homens tudo, os homens brancos, para fazer aquelas coisas horríveis com ela. Uma mão criada para trabalhar no campo ou carregar peso que fizeram com que uma mulher se tornasse viúva. Viram? Essas mãos que quase me atacaram agora seguraram uma faca de cozinha e apunhalaram um homem, um pobre homem, mais de uma vez. Por que vocês consideram um escravo um ser menor que vocês? Precisamos sim de filhos da África. É pela cor da pele? Até a pele deles é diferente da nossa. José, é diferente. Ele é um escravo. Eu não. É nossa culpa se eles não se desenvolveram. Eu, senhores. Olhem para esse nariz. Para esse cabelo, olhem para esse rosto. É nossa culpa se eles não tiveram a mesma educação. Eu falo português, francês e latim. Advogado aqui quer que vocês acreditem que esse monstro, esse assassino frio, é, na verdade, uma vítima. Um homem trabalhador que viu a sua esposa ser torturada e abusada todos os dias, noite após noite. A escravidão não é algo de que nos orgulhamos. Porque é isso que vocês estão fazendo todos os dias. Mas nós temos orgulho do nosso crescimento econômico. A escravidão não é um caminho para o desenvolvimento, ao contrário disso. Nós somos uma das últimas nações a permitirem essa barbárie. Será que isso não quer dizer algo, Dr. Pedro? Isso não diz algo aos senhores? Nós somos uma nação livre. A comédia está em voga, senhores, não? Uma sólida e boa monarquia. A escravidão é sim um dos maiores crimes possíveis e imagináveis. O cativeiro, meus caros, é uma vergonha para esse país! Tempos sombrios os de hoje. Porque parece que nós vamos assistir a uma terrível transformação na nossa sociedade. Nós ouvimos falar de muitas rebeliões de escravos em todos os lugares. O Haiti, que era um país, agora é uma terra selvagem depois que os escravos resolveram assassinar todos os seus senhores. Muitas rebeliões estão acontecendo aqui nesse nosso Brasil, no nosso país. Temos duas opções: fazer cumprir a lei e enforcar esse homem, ou abolir de uma vez só as leis, a escravidão, destruindo o nosso país, nosso crescimento e condenando nossas famílias para sempre. Pensei nisso. Eu sou um advogado e um homem preto. Mais preto que muitos dos escravos dos senhores. Para quem não sabe, eu também já fui escravizado. Tinha uma pessoa que se considerava o meu dono, portanto, eu sei o que é ser tratado como uma coisa. E posso dizer que muitos dos meus valores não foram aprendidos em livros, não. Muito do que sai dessa boca e causa admiração em vocês me foi ensinado pelos meus antepassados, por companheiros de vida, de luta, por pretos como ele.
Homens como José. Um homem trabalhador, religioso, casado, que viu a sua esposa ser torturada. E mesmo que isso não tivesse acontecido, senhores, sejamos sinceros, mesmo que José não tivesse sido maltratado, percebam que a vida dele já tinha sido arrancada. Nós ouvimos aqui hoje argumentos sobre oportunidade e enriquecimento. Pois bem, pensem comigo. Se você tivesse a oportunidade de ganhar muito, muito dinheiro, você teria coragem de matar a família inteira da pessoa que está sentada hoje aqui do seu lado? Você teria coragem de violentar a esposa dele, de torturá-los, de sufocá-los até a morte? É exatamente isso que vocês estão fazendo. Vocês estão cometendo esses crimes e dormindo como anjinhos. Mudanças são dolorosas. Muitos temem as mudanças. Nós, como seres humanos, preferimos sempre manter as coisas seguras, do jeito que estão. Mas se não dermos o primeiro passo, senhores, nunca sairemos do lugar. E precisamos avançar como nação. Esse avanço, senhores, pode e deve começar aqui, agora. Nós podemos sim condenar esse homem como tantos outros, ou não, ou melhor. Nós podemos entender que cada um de vocês, hoje aqui, pode fazer história. Esse homem cometeu um crime. Senhores, sem muito pensar, até mesmo eu diria que sim. Eu também já pensei dessa maneira. Mas analisando os fatos, refletindo, ele matou uma pessoa, mas não cometeu crime algum. Porque nesse caso, senhores, matar e cometer crime são coisas completamente diferentes. Isso porque a lei nos dá o direito de nos defendermos. Não se enganem, senhores. Meu estimado júri, meu nobre colega, tenho a absoluta certeza de que quando se é escravo, a única maneira de se defender de verdade é tirando a vida do seu senhor. Porque quando o escravo mata o seu senhor, nós não estamos falando de assassinato, não, senhores. Nós estamos falando de legítima defesa. Esse homem estava defendendo a sua própria vida e a vida dos seus familiares. Crime e virtude, senhores, na mesma proporção. Não é ódio, não é vingança, não é barbárie. É pura e simples, legítima defesa. Um direito de todos aqui, de todas as pessoas desse país. E José também é uma pessoa. Precisamos fazer desse país um país justo para todos. Todos. Só assim seremos uma grande nação. Que hoje, senhores, não julguemos apenas um homem, não. Hoje não. Mas que por grandeza e caráter possamos juntos mudar a história. Obrigado. Senhores, esse julgamento chegou ao seu final. Agora o júri pode se retirar para a sala ao lado e deliberar. E nós aguardaremos. Excelência, o júri chegou a um veredito. Rápido assim? Sim, Excelência. Tragam o prisioneiro. E qual a decisão do júri?
O júri considera o réu inocente. Agora a gente vai entrar na parte dos castigos e torturas. Era muito conhecido na época os castigos de madeira serem castigos para escravizados ladrões e os castigos de ferro, os escravizados fujões. Né? Aqui a gente tem o tronco coletivo ou psicológico. Esse tronco ele era utilizado da seguinte forma: eles faziam o melaço da cana-de-açúcar, colocavam um pote com água próximo ao tronco, podiam ser prendidos, né, pelos pés, como aqui está mostrando no quadro, como também poderia ser preso pelo pescoço, pelas mãos. E a gente, quando come muito açúcar, automaticamente a gente sente o quê? Sede. Era colocado, né, os potes de água e eles estavam presos, então eles tomavam aquele melaço, passavam no corpo deles, eles sentiam sede, mas não conseguiam chegar até a água que estava muito próximo a eles. E também pousavam-se bichos e eles não conseguiam se coçar pelo fato de estarem presos. Sentiam vontade de ir ao banheiro, né, se sujavam todos pelo fato de estarem presos. Então, era uma forma de ser um castigo psicológico. Uma tortura mesmo. Sim. Aqui a gente tem as gargalheiras. As gargalheiras eram utilizadas nos escravizados fujões, né? Por que 3 gargalheiras? Se eles segurassem 2 para correr, a terceira ia fazer barulho e aí o capitão do mato, sempre muito atento, né, ia em busca daquele escravizado que estava tentando a fuga. Aí temos outros tipos de gargalheiras, inclusive, quer provar uma? Forte esse daí. Pesado, hein? Pesado. Aí imagina trabalhar o dia todo com isso pendurado no pescoço. É incômodo e... Se for pra frente, vai, volta Não e... faz o menor sentido, né, a gente pensar no que essa turma... baixar, assim. Isso aqui, na verdade, era utilizado se ele fugisse e ia agarrar, né? Ia agarrar no mato. Sim, nas galhas, né, das matas fechadas. Horrível, né? Horrível. Essa gargalheira é... Horrível, É bem horrível. pesada. E é pesado, cara, é pesado, É olha ferro mesmo. E tá só começando a parte dos castigos. Esse daí é o mais tranquilinho até agora. Que agora vai vir os mais pesados, tipo esse, tamanco do suplício. Esse tamanco do suplício era utilizado da seguinte forma: eles tinham que trabalhar o dia todo calçados com esse tamanco, porém pisando apenas pelo calcanhar, porque tem esse cravo aqui, então se eles colocassem o pé para frente, ia furar o pé. Então tinha que trabalhar o dia todo, exercer a atividade que era pesada e ainda carregando um tamanco pesado desse. Tamanco de suplício. Tamanco de suplício. Caramba, que coisa horrível, cara. Olha aqui, o formato seria esse, ó. Isso. E você vê que é uma peça original, muito antiga, olha só.
Que coisa bizarra, hein? E agora a gente tem o tamanco do castigo leve, que de leve, né, não tem nada, que é esse daqui, ó. Esse tamanco, ele é feito de madeira com tiras de couro, né? Então, o que era feito? Eles colocavam esse tamanco de molho de um dia para o outro na água, né? Então, essa madeira ia absorvendo toda a água. Ia ficando mais pesado muito ainda. mais pesado ainda. Porque já é pesado. Já é pesado. E aí eles iam trabalhando ao decorrer do dia, calçados com esse tamanco. E à medida que ia passando o tempo, ia secando essa madeira. Porém, essas tiras aqui ia secando também. E como são couros, se você passar o dedo, dá para sentir que elas iam ficando duras, ou seja, ia cortando o peito do pé deles. Que coisa Esse era horrível. considerado um tamanco de castigo leve. É perto do de cima, né? É, esse era considerado leve. Aqui a gente tem a perneira de ferro, dá para você provar também. Não dá para, né, dobrar o joelho. Era utilizado nos escravizados para eles não fugirem, né, não conseguirem correr, como também não jogar a capoeira, né, porque era um meio deles se comunicarem através, né, da capoeira. Que troço esquisito, gente. Olha. Essa daí chama perneira de ferro. E pode tentar dobrar o joelho que não vai. E olha que não tá presa. Isso. Que coisa horrível, hein? Ó. Essa daí também. E pesada, né? Pesadíssimo. Bem pesadinho. Nunca tinha visto isso. Aqui a gente tem a calceta, que era utilizada nos tornozelos, Para né? dar peso. Isso, para também não conseguirem, porque para jogar a capoeira teria que levantar o pé para poder fazer algum movimento. Então, né, não podia, porque era um meio deles se comunicarem, né, através da capoeira. Aqui a gente tem, né, o cepo. Esse daqui é o móvel. Se quiser tentar pegar, é bem pesado. Chama cepo? Cepo. Esse cepo, Caramba. né, colocava essa Pesado. gargalheira no pescoço. Tá vendo que a distância é muito pequena? Ou Ficava seja, eles pendurado. tinham que carregar. Eles tinham que carregar esse cepo, exercer a função deles, ainda carregando esse tronco pesado desse jeito. Porque que se é colocasse no chão, ia enforcar, né? Porque é muito pequeno a Pesadíssimo. distância da corrente. Esse daqui é o cepo. Ele podia ser tanto móvel quanto esse, como poderia ser fixo também, né? Aí, como aqui na foto. Aqui a gente tem o marcador de ferro. Esse marcador de ferro, ele tinha, né, tinha o símbolo que era utilizado naquela fazenda, né? E era marcado os escravizados, caso eles tentassem fugir, Sabia né? quem Já que- sabia de qual fazenda que era aquele escravizado, né? Lá em cima eu vou mostrar para você que tem o livro original da época, onde mostra o nome do barão, o nome do escravizado, porque ele era batizado, ele tinha um nome, né? Então, o nome do barão, o nome do escravizado, a sigla que era utilizada de acordo com o barão e também o lugar que era demarcado, se era no braço, se era no peito. Lá em cima eu vou mostrar para você. Aqui a gente tem as palmatórias. Aqui pode observar que ela tem, né, Toda furadinha, né? vários furinhos nela, né? Porque à medida que ia batendo com força, né, aquilo ia machucando, dando as entradinhas de ar e machucando a palma da mão. Era utilizada nas cozinheiras e também nas crianças. Às vezes a gente está fazendo uma comidinha, a gente vai dar uma provinha, não podia. Elas tinham que apenas cozinhar para as baronesas e os barões. Então as cozinheiras e as crianças não podiam experimentar do alimento deles, né? Então eram utilizadas dessa forma. Aqui a gente tem a máscara de jejum. Aqui ela tá larguinha porque é apenas uma representação, né? Mas é uma máscara original da época e era utilizada muito, muito justa, né? Inclusive, aqui, ó, essa escrava Anastácia, ela utilizou essa máscara porque ela era uma escrava considerada muito bonita. Então a baronesa tinha ciúmes dela. Então ela usava essa máscara para deformar o rosto dela, né? Que era Que absurdo. que era muito apertada. E era utilizada pelas cozinheiras também. Lembra dos escravizados que iam para o garimpo? Pois é,
Esse daqui era utilizado também nesses escravizados, né? Para eles não esconderem ouro, pedras preciosas, para tentar depois comprar a liberdade, né? Então eles tinham que trabalhar o dia todo sentindo fome e sede com essa máscara super apertada. Aqui a gente tem esse castigo aqui que chama viramundo. Se quiser pegar, bem pesado. Esse castigo aqui eram colocados os punhos e os tornozelos, né? Como aqui na foto está mostrando. Ele podia ser utilizado de duas formas, tanto dessa forma aqui, como assim. E aí utilizava essa haste para pendurar na árvore. E aí eles ficavam pendurados lá, expostos, né? Para poder demonstrar para outros escravizados, para não cometer aquele erro que aquele escravizado tinha sido castigado, né? Para eles não fazerem igual, cometerem o mesmo erro. É uma peça bem pesada. E tem muitas, né? Tem uma, sim, duas, três. Sim, são tamanhos, né? Tamanhos diferentes. Essa daqui ainda é mais pesada ainda. Tamanho dessa. Olha, das máscaras também, olha isso. Aqui a gente tem as armadilhas que eram utilizadas nas florestas, né? E também tem o grilhão de corrente, que é esse daqui. Esse grilhão de corrente é a mesma função do cepo, porém era a bola de ferro e ela pesa aproximadamente 20 quilos. Olha isso, cara. Força. Pesado pra caramba. Aí tinha que trabalhar o dia todo e ainda, né? Nem parece que é só 20 quilos. Pesadíssimo, cara. Olha. Então eles tinham que trabalhar o dia todo e ainda carregando, né? Esse peso. Cara, impressionante. Aqui a gente tem o cinto de castidade. Lembra que eu falei da ama de leite? Pois é, era utilizado nelas, né, nas escravizadas que eram escolhidas pelos barões, né? Então elas tinham que ter contato apenas com ele, então não poderia ter contato com outros escravizados. Então era usado o cinto de castidade. E ele tinha masculino também, então não era só para as mulheres, né? Eram para os homens também esse cinto de castidade. Aqui a gente tem o anjinho, né? O anjinho era um castigo infantil. Né? Como as crianças, né, são tão puras, inocentes, né, eles usavam dessa, né, dessa lealdade das crianças para descobrir alguma coisa, que às vezes os pais estavam planejando alguma fuga. Então, eles colocavam os punhos das crianças aqui dentro e ia virando o dedinho delas para trás até elas contarem o que elas sabiam, né, se tinha alguma informação, se sabiam de alguma fuga. Era para maus tratos. Era para maus tratos das crianças. Isso. E aqui a gente tem a cama da dor. A cama da dor é um castigo psicológico também. Por quê? Eles colocavam eles de costa, né? Com os braços virados, né? Apoiados aqui e iam fechando essa cama. Então, o que acontecia? Os braços iam virando até quebrar. Então, era um castigo psicológico, porque eles queriam perder mão de obra? Não, né? Então, eles usavam desse castigo para eles contarem o que eles estavam planejando. Porém, se fosse o caso de quebrar os braços também, de prosseguir com a tortura, né? Faria. Inclusive, aqui dá pra gente ver também o pelourinho, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele lá fora, né? Que também era parte de um castigo. Esse pelourinho aqui era um castigo em praça pública, né? O escravizado, quando chegava até a fazenda, ele já levava as chibatadas, né? Para ele saber qual era o lugar dele, né? Porém, caso ele cometesse alguma coisa que não era do agrado do barão, né, ele era levado até esse pelourinho e era chicoteado até a morte, né, onde passava sol, chuva e ele ficava sempre preso e sempre em praça pública para ficar exposto, né, para os outros escravizados verem aquilo que ele estava vivendo, né, que ele estava passando e não cometessem o mesmo erro. Exemplo mesmo. Era exemplo mesmo. Sempre em praça pública. Temos essa cadeira de tortura onde
eram presos pelos pulsos, né? E aqui arrancavam dentes, unhas, o que era necessário para eles contarem o que eles estavam programando. Aqui a gente tem uma liteira. A liteira era um meio de transporte das baronesas e dos barões. Essa liteira aqui é de porte animal, mas na época existia também a de porte humano, né? Essa liteira aqui, essa em específico é de porte animal, né? Mas na época tinha de porte humano, que ela tinha um vago aqui, né, para encaixar nos ombros. E aqui a gente tem o libambo. O libambo era para transportar os escravizados de um lugar para o outro. Eram colocados as gargalheiras e eles eram transportados, né? Porém, eles tinham o cuidado de colocar escravizados de tamanhos e linguagens diferentes, porque se colocasse um escravizado mais alto, outro mais baixo, eles tentassem uma fuga, eles não iam conseguir, né, acompanhar uns aos outros. E também de linguagens diferentes para eles não conseguirem se comunicar e planejar uma futura fuga.